Graça e paz, amém? Eu quero começar esse momento fazendo uma pergunta para os amados. Como que você trata quem você ama? Isso não é para responder para mim, é entre você e Deus. Você começasse a analisar, pode tirar referência mesmo da sua família, como você trata seu marido, sua mãe, seu filho, sua esposa, seus pais, como você trata seu irmão. Pensa numa pessoa que você ama, mas que você ama muito. É onde traz para a pregação de hoje. Vamos abrir lá em João 14, no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Depois você pula lá para o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém? Aqui é o Senhor deixando bem claro para nós que quem ama de verdade o Senhor, obedece os seus mandamentos. Na verdade, a chave de tudo está na obediência. Não é? É onde tudo começa. A realidade da vida cristã está totalmente envolvida com a obediência. Mas como assim, né? Como que a gente pode chegar nessa conclusão? O homem, ele se preocupa com muitas coisas. Ele se preocupa com o que vai vestir, com o que vai comer, aonde que vai trabalhar, se tem dinheiro para pagar a conta. É verdade ou não é? Todo mundo não se preocupa ou tem alguém aqui que não tem nenhuma preocupação? Acho que não, né? É a preocupação de todo mundo. E a base de tudo está na obediência. O Senhor nos fala na palavra dele que se nós formos fiel à sua palavra e se tivermos disposto a obedecer, as bênçãos nos acompanhariam. Assim como o Anderson falou que você chega no lugar, as bênçãos te acompanham, e isso acontece de verdade. Mas se você está disposto a obedecer, tudo é uma escada, é uma caminhada. Começa desde o primeiro degrau, dia após dia. Se você tem dificuldade numa coisa, é na presença do Senhor, é obedecendo o Senhor que você vai começar a se aprimorar. Ah, mas eu não estou conseguindo, eu não estou vencendo isso. Se você começar, comece a buscar a palavra. A resposta de tudo que você está precisando está aqui na palavra. Amém? Mas muitas vezes o que acontece? Nós saímos frustrados dessas expectativas, dessas preocupações. Nossa, mas ainda não deu certo. Ai, mas eu tenho que pagar o meu aluguel amanhã e ainda não entrou o dinheiro. Ou então meu filho ficou doente e agora o que eu vou fazer? Irmãos, eu sei que isso é uma situação difícil. Assim como o Anderson falou, eu primeiramente fui ministrada antes de passar para vocês. E há tempos o Senhor estava falando comigo, porque há tempos eu estava vindo buscando, colocando na presença dEle algumas questões, e em todas as respostas o Senhor falava, obediência, obediência, obediência. Aí eu falei assim, Senhor, mas obediência no quê? Aí eu começava a colocar as coisas, eu estou aflita, eu estou preocupada, eu estou angustiada às vezes. E aí o Senhor falava, obediência, obediência. E Ele me levava sempre na palavra. Por quê? Muitas vezes a gente se frustra, porque fica esperando aquela expectativa, achando que é na nossa força. Ou então, Senhor, eu tenho fé. Aí Deus fala para você, então confia, espera no Senhor. Ele acabou de falar, amém, glória a Deus, aleluia. Aí, dali meia hora, você já lembra da conta de novo, você já lembra não sei do que de novo, da doença de novo. Já começa, nossa Deus, mas é só até amanhã. É só até agora mesmo. O Senhor vai mesmo entrar com a providência? Querendo ou não, essas pequenas atitudes, nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor. Ele não disse que era para confiar. Se a gente o ama, a gente vai acreditar nele. Se alguém tem amigos de verdade, ou então aqueles que são casados, confiam na sua esposa, no seu marido. Se o teu marido te fala alguma coisa assim, eu vou fazer tal coisa, você não acredita? Acredito.
Ela falou que vai fazer, não acredito. E assim vice-versa. Assim é com o Senhor. Se Ele te diz que vai fazer, por que nós não acreditamos? Por que não obedecemos naquilo que Ele falou? Aí a gente depois acontece alguma coisa lá na frente, aí tipo, não, vou agir pelo impulso. Aí vai, toma lá um tropeção. Aí vai, oh Deus, mas o que aconteceu? Por que veio isso sobre a minha vida? Aí a gente para e volta novamente. Você não seguiu minha orientação. Eu falei para você que era para esperar em mim. Que era para esperar as minhas instruções. Que era para buscar a resposta na minha palavra. Muitas das vezes, irmãos, tem coisas que a gente pergunta para Deus que já está aqui na palavra. Já está te direcionando o que nós temos e o que não devemos fazer. Basta a gente buscar. Porque Deus nos orienta. Temos que buscar a palavra de dia, meditar nela de dia e de noite. Em todo o tempo. E alimentar na palavra. Deus tem dito muitas promessas para nós. Mas muitas vezes nós não abraçamos, nós não pegamos essas promessas. Porque às vezes não estamos crendo que Ele vai fazer. Obedeça, simplesmente obedeça. Tá bom, Senhor, eu vou confiar, eu vou esperar. O Senhor já puxou minha orelha, acho que 2 vezes já, em pouco tempo. Que Ele falou uma coisa, aí depois aconteceu uma outra circunstância. Eu falei, Senhor, eu acho que não é dessa vez. Eu não precisei nem dele falar. Ele mesmo agiu ao meu favor e me mostrou mais uma vez que quando Deus age, não há ninguém que possa impedir. Amém? Quando Deus age ao meu favor, ao seu favor, não há ninguém que vai poder impedir. O inimigo, ele vai tentar levantar para te desanimar, porque é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer com que você desanime de obedecer a palavra. Ele vai fazer com que você desanime de pegar firme, meditar nela, porque se você meditar nessa palavra aqui, você vai conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você vai receber as bênçãos do Senhor que estão gravadas nela aqui, que são sim para a sua vida. É isso que Ele quer fazer. Ele quer fazer você desanimar e desacreditar de você mesmo. Dizendo que não é você, dizendo que o Senhor não te escolheu, ou talvez que você não é capaz. Mas quem é Ele? Quem é Ele para te acusar? Quem foi que morreu na cruz ali no seu lugar? Foi Ele? Não. Aquele que morreu ali na cruz um dia e que ressuscitou e hoje está vivo para a glória do Senhor, é esse para quem você presta conta. E é Ele que diz que quando Ele chama, é Ele que capacita. Quando Ele fala, não há nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Quando Ele se levantar para você e dizer que Ele vai fazer, o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Ele jamais vai voltar atrás na sua palavra. Ou então vai ficar brincando de bobinho com a gente, diz que vai fazer e não faz. Promete uma coisa e não dá. O Senhor jamais faria isso com a gente. Ele nos ama, Ele pagou um alto preço. Preço de sangue. Não foi preço em dinheiro. Muito mais valioso. Se você for ver o tamanho do amor que Ele fez nessa manifestação ali na cruz, você vai entender que o que Ele falar para a tua vida, você pode obedecer fielmente, porque é o melhor para você. Hoje não existe ninguém que teria coragem de pagar esse preço que Ele fez ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, Ele fez aquilo por amor. Por isso que eu te perguntei no começo. O que a gente faz? Como a gente trata quem ama? O Senhor nos tratou dando a sua própria vida. E nós? Como vamos tratar o Senhor? Pois hoje Ele não está pedindo sacrifício, não. O que é a única coisa que Ele pede? Obediência. Obediência à sua palavra. Amém? Vamos abrir lá em Números. Números 23, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar. Amém? Aqui mais uma vez Deus confirmando na sua palavra que aquilo que ele falar, que aquilo determinar para a tua vida vai acontecer. Não importa o tempo que demorar, é no tempo do Senhor, no modo dele, como ele for agir, é da maneira dele. Não fique se preocupando, mas será que eu vou reconhecer que é de Deus? Ele vai fazer de maneira que você enxergue bem claro que é a mão dele se levantando ao teu favor. Amém? Muitas vezes as pessoas vão tentar fechar os seus olhos, o inimigo vai usar pessoas, vai se levantar tentando fechar os seus olhos para não ver o agir de Deus, para não ver o que ele está querendo trazer para a tua vida. O Senhor tem promessas na tua vida, você crê nisso? É Deus que vai dar sempre as respostas, meu irmão, para nossas preocupações. Mas tudo isso está baseado na obediência. Se você obedece, você vai criar intimidade com o Senhor. Se você tem intimidade com o Senhor, você vai conseguir discernir a voz dele. Você vai conseguir saber quando é Deus falando com você, quando é Deus agindo. Se você obedece, você vai conhecer todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Porque se você põe em prática, se você obedecer fielmente, você vai começar a meditar na palavra. Você vai começar a estudá-la, você vai começar a colocar em prática. Porque obedecer não é simplesmente ouvir e decorar. É colocar em prática mesmo, tudo aquilo, né? Vamos lá para Deuteronômio 4, no versículo 40. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Amém? Aqui mais uma vez o Senhor dizendo, obedeça para que tudo vá bem na sua vida. Por isso que eu disse que a obediência é a solução para os nossos problemas, é a solução para as nossas preocupações, para as nossas aflições. Se você obedecer, o Senhor acabou de prometer na palavra. Ele não volta atrás. Está escrito aqui, para que vivam bem e muito tempo na terra. O que é isso, vivam bem? O Senhor, você acha que Ele tem para você miséria? O Senhor acha que tem para você doenças? Você ficar entrevado às vezes numa cama? Não é isso que o Senhor tem. As coisas acontecem, tem provações. Mas o Senhor tem bênçãos para a tua vida. Ele é aquele que dá o sustento. Ele não deu sustento para aquele povo que murmurou no deserto 40 anos? Não fez maná cair do céu? Eles queriam comer carne, fez cair as cordonizes, tirou água da rocha. Tudo isso fez em favor de um povo que tinha um coração duro, um coração obstinado. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles não obedeceram às leis do Senhor, não obedeceram à palavra do Senhor. Nós não temos que ficar 40 anos na aprovação, irmãos. O Senhor, Ele quer trazer providência. O Senhor, Ele quer trazer a resposta. Mas para isso precisamos obedecer. Amém? Vamos lá em Filipenses 2, versículos de 5 ao 9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Aqui a gente vê o Senhor falando que o nosso maior exemplo foi obediente até na morte, e morte de cruz. Porque naquela época, a cruz, a morte de cruz, significava maldito. Ele foi maldito em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. E ele foi obediente a Deus em todo o tempo. E ele diz,
aqui no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aqui já estava dizendo que Jesus é o nosso modelo, é um alvo a ser seguido. E se ele foi obediente até ali na cruz, por que nós não deveríamos ser? Por que nós não seríamos obedientes ao Senhor? Se aquele que foi capaz de dar a sua vida ali na cruz, que morreu no nosso lugar, ele foi obediente, quem somos nós para não sermos obedientes ao Senhor? Sendo que ele não está pedindo muito. Nós só temos a ganhar obedecendo ao Senhor. As coisas que o Senhor ordena aqui não são pesadas. São coisas que ele traz para a nossa vida para nos abençoar, para nos ensinar a maneira certa de agir, para nos conduzir à salvação, que é um dos maiores feitos do Senhor, nos deu a salvação. Né? Amém, aleluia. Deus, Ele é fiel. Jesus, Ele foi obediente e Ele teve a sua recompensa. Ali no mesmo versículo, no capítulo 2 de Filipenses, no 9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Amém? O que é melhor para você? Ser exaltado pela mão do homem, pela mão do mundo, ou ser exaltado pelas mãos do Senhor, assim como foi Jesus? É muito melhor sermos exaltados pela mão do Senhor. Amém? Porque aonde Ele te colocar, não vai ter ninguém que possa te derrubar. As portas que o Senhor abre, não vai ter homem nenhum que vai fechar. Amém? E aquelas que fecha a teu favor, não vai ter ninguém que possa abrir. Por isso que é muito melhor você ser exaltado pelas mãos do Senhor. Porque pelas mãos do homem, você pode cair. Você pode fracassar. Você pode se frustrar, se machucar. Mas aquele que obedece ao Senhor, aquele que confia no Senhor, será exaltado ao seu tempo. Amém? Vamos lá em Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? A obediência traz alegria, né? Ela traz paz. Quanto mais obediência você tem, mais profundidade, mais intimidade você vai começar a ter com Deus. Mais coisas Ele vai começar a te revelar. Ele vai te conduzir a lugares que você jamais imaginou antes. Vai começar a te mostrar coisas novas, coisas profundas que você jamais experimentou com Ele antes. Deus, Ele criou o homem para ter um relacionamento com Ele. Esse relacionamento que foi quebrado lá no Jardim do Éden. Mas que um dia, como diz a palavra do Senhor, que por um homem foi quebrado, por um homem foi restaurado. Aleluia. Amém? Jesus restaurou esse relacionamento ali na cruz do Calvário. E hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Você pode falar com Ele aí onde você está, meu irmão. Você pode clamar ao Senhor e Ele vai te ouvir. Você também pode ouvir a voz do Senhor. Mas para isso, para chegar a uma estatura dessa, para chegar a uma posição dessa, existe algo antes. Existe a obediência. Este é o primeiro passo. Este é o passo de obedecer que nós precisamos tomar para que possamos chegar a ter um relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento íntimo com Deus. Ele sonda o seu coração. Ele sabe tudo o que se passa dentro do seu coração. Quais são as suas dificuldades, as tuas lutas. Ele sabe. Por isso que ele fala, somente obedeça a minha palavra. E o Senhor fará maravilhas no seu meio, amém?
Quem ama, teme. E quem teme e ama o Senhor, obedece a sua palavra. Amém? Eu queria que a gente abrisse lá em Salmo 128. Eu sei que eu estou passeando muito na Bíblia hoje, mas é bom a gente fundamentar tudo na palavra do Senhor, para que você não tenha dúvida que é o Senhor que está trazendo essa palavra, né? Que é o Senhor que está dizendo, não em uma vez, mas em toda a sua palavra, obediência. Obediência. Amém? Salmo 128, versículos de 1 ao 4. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Aqui mais uma vez o Senhor deixando claro, você que teme o Senhor, você que espera em Deus, que o Senhor, Ele luta ao teu favor. Ele vai cuidar de você. Você não precisa ficar se preocupando, basta obedecer, basta confiar no Senhor, que o mais Ele fará. Ele é o que age pela tua vida, é o que se levanta ao teu favor. Por isso que Ele sonda o nosso coração. Ele está vendo se há em nós um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que está disposto a obedecer, um coração que está disposto a reconhecer que erra, que falha, mas que o Senhor, Ele te dá a vitória, Ele te sustenta. A palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, porque aquele que confia no Senhor o sustenta, o Senhor o capacita. Se você quer agradar a Deus, meu irmão, obedeça. Obedeça ao Senhor. Começa a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no teu coração. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência com Deus falando com você. Ou é através de um irmão, ou é através de uma pregação, através de um louvor, através de um testemunho. Enfim, Deus pode usar inúmeras maneiras de falar com você. Às vezes Ele está tocando no teu coração. Às vezes você está lendo a palavra dEle e Deus já te chama a atenção ali para aquela palavra. Tudo isso, meu irmão, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Se você está entendendo que aquilo é da vontade do Senhor, você está de acordo com a palavra dEle, começa a colocar em prática aquilo que o Senhor está mandando você fazer. E você vai ver se a tua vida não vai mudar. Se a tua situação não vai mudar. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça. Tudo vai depender da obediência. Tudo que você for fazer, meu irmão, meu amado. Tudo que vocês forem fazer vai depender da obediência. Vai depender da obediência. Se você, igual o Anderson citou aqui, que entrou num trabalho, quer que o seu trabalho prospere, você vai querer que o seu trabalho prospere como? Se você não obedecer à vontade do Senhor, se você não for fiel. Você vai querer que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja transformada, mas se primeiramente você não obedece ao Senhor, como? Não se esqueça, o princípio de tudo, o começo de tudo é a obediência. Amém? Lembre-se, Jesus, Ele obedeceu primeiro, para que possamos obedecer depois. Porque Ele veio, primeiramente, para ser exemplo vivo do que é servir a Deus. Nós estamos na condição de servos. Nós fomos criados para servir ao Senhor, para adorá-lo, para ter esse relacionamento com Ele. Mas para isso nós precisamos quebrantar o nosso coração. Precisamos buscar ter intimidade com Ele. Precisamos obedecer a sua palavra, meditar nela, conhecer. Como que você pode pedir para o Senhor, oh Deus, abençoa. Oh Deus,
as promessas que estão na tua palavra, que venham sobre a minha vida, mas você as conhece? Você conhece todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida na palavra? Está aí uma das obediências do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ser liberto de tudo aquilo que o inimigo tentar te aprisionar, porque muitas vezes ele vai se levantar para te enganar, para dizer que é uma coisa e não é. Assim como ele tentou Jesus no deserto, mas o Senhor, por que ele não foi pego? Porque ele conhecia a palavra. Ele meditava nela de dia e de noite e não deixou brecha para o inimigo entrar, para o inimigo lançar uma semente ali, a semente do pecado, a semente do mal, para tentar te cegar, para tentar impedir você de prosseguir, de seguir o nosso alvo, que é chegar e andar junto com o Senhor, andar como Cristo andou sobre a terra. Ele mostrou que foi possível, porque assim como a gente acabou de ler lá em Filipenses 2, que ele veio na condição humana. Irmãos, às vezes muitos podem pensar, mas ele era Deus, ele era Jesus. Não, ele vem em carne e osso, com desejos, com vontades, assim como eu, assim como você. E ele venceu. Você acha que Jesus não passou por provações ou por tentações? Muitas e muitas outras que nós não sabemos. Muitas e muitas outras. Porque ele era um homem, ele era humano como eu, como você. Ele tinha fraquezas, ele tinha medos. Isso pode até ser normal você ter. Mas o que você faz com isso? Você obedece à palavra do Senhor e segue adiante, deixando tudo isso de lado, confiando que o Senhor vai agir ao teu favor? Ou você vai dar ouvido às circunstâncias? Ou você vai dar ouvido à voz do medo? Se fosse para me dar ouvido à voz do medo, à voz da insegurança, não era nem para mim estar aqui, né? Eu não tinha nem subido. Mas como é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, amém, Senhor, eis-me aqui, né? Então aí, por isso que eu falei para vocês, Deus começa a ministrar no pregador primeiro, e é verdade, irmãos. Deus vai falando direitinho comigo e vai sendo só resposta do Senhor. Ele vai dizendo, é eu que capacito. E vai mostrando para mim que quando Deus chama, nós temos que obedecer, né? Porque há tempos eu tenho orado ao Senhor. Eu sei que muitos também têm orado, pedindo para o Senhor algo novo, algo diferente. Mas Deus tem falado. Deus tem falado que precisa tomar uma posição. Que precisamos ter uma posição de obediência. Uma posição de entrega. Há coisas que precisamos abrir mão para que o Senhor haja na nossa vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio 7, versículo 9. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Tá aí, mais uma coisa para a gente glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor está prometendo aqui que se nós formos obedientes, Ele se estende as bênçãos dele até 1000 gerações. Aqueles que têm filhos, netos, e vai indo se estendendo. Qual que é a herança que você quer deixar para a tua família? Qual que é a herança que você quer deixar para os seus filhos, futuros netos, enfim? Qual que é a herança? Uma herança valiosa como essa? E Deus cumpre, porque foi isso que ele fez na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele prometeu há muito tempo atrás que faria deles uma grande nação. E nós podemos ver, nós testemunhamos na palavra do Senhor o cumprimento dessa promessa. Amém? Eu queria pedir para vocês agora fechar os seus olhos e começar a perguntar para o Senhor. Por onde você começa para obedecer? Começa a perguntar para o Senhor. Senhor, por onde eu começo? O que o Senhor tem falado no meu coração? O que o Senhor tem usado pessoas?
O que o Senhor tem dito que eu não tenho escutado, que eu tenho dado ouvido à voz da circunstância, à voz do medo, à voz da insegurança. Por onde eu começo? Começa a dizer para o Senhor: Deus, assim como Jesus, Ele obedeceu primeiro para que eu pudesse obedecer depois. Começa a repetir isso para você mesmo. Ele obedeceu primeiro para que eu obedecesse depois. Para que você lembre que Jesus, Ele é o teu exemplo. Ele é o teu exemplo. A obediência de Jesus foi tão fundo, foi tão profundo, que Ele foi capaz de obedecer até na morte. Ele foi capaz de obedecer em meio a dores, em meio ao sofrimento, por um povo que não o reconhecia. Você pode ver esse ato de Jesus, um verdadeiro ato de amor. Muitas vezes você deve se perguntar: realmente eu estou obedecendo ao Senhor? Realmente eu estou seguindo os passos que Ele tem me orientado a seguir? Realmente eu estou amando o Senhor? Porque a palavra dele hoje nos mostrou inúmeras vezes que quem ama o Senhor obedece. Obedece às suas leis, obedece os seus mandamentos, obedece a sua palavra. O Senhor tem dito para muitos aqui nesta noite: é tempo de dar o primeiro passo, é tempo de começar a obedecer. É tempo de deixar as circunstâncias de lado e dizer: sim, eis-me aqui, Senhor. Sim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto a te obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Repita para você mesmo: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto a obedecer. Peça para o Senhor te mostrar, te lembrar tudo aquilo que Ele tem prometido na tua vida. E às vezes, por insegurança, por medo, ou até mesmo por alguma ação espiritual, que você se deixou abalar e não obedeceu à voz do Senhor, não seguiu aquilo que Ele dizia para você. Peça para o Senhor te mostrar, te levar em intimidade, te mostrar como você deve colocar em prática tudo isso que Ele tem mostrado na tua vida. E depois de você fazer isso, você possa clamar ao Senhor: me mostre por onde, como, quando eu devo começar. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. A volta do Senhor está perto. Assim como diz lá em Apocalipse 1. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A volta de Jesus está próximo, meus irmãos. O que você vai fazer quando Jesus voltar? O que você vai apresentar para Ele? Fui fiel, Senhor? O que você quer escutar do Senhor? Que Ele vire para você e te chame de servo bom e fiel? Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Muitos podem pensar que às vezes esse muito refere-se a coisas terrenas, mas não, é o muito celestial do Senhor. É o galardão que Ele tem guardado para cada um de nós. Mas até quando
Até quando você está disposto a obedecer, a começar a agir ao favor do Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que Ele tem ministrado no seu coração, tudo aquilo que Ele tem te direcionado. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é apenas uma visita, um abraço. Às vezes Ele quer apenas que você vai levar um alimento para um irmão que está necessitado. Isso tudo faz parte da obediência. Às vezes Ele quer que você ligue para alguém para saber como está. Começa aí, meu irmão. Porque Deus fala com você e Ele está esperando para ver a tua reação. Se você vai, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer a tua obra. Eu vou responder sim. O Senhor tem chamado muitas pessoas que estão com ouvidos surdos e não estão ouvindo Deus dizer: vem. É chegada a hora. É chegada a hora. Queria convidar a igreja para se colocar de pé para a gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Ô Senhor Deus amado, Pai querido. Deus, nessa noite, ó Pai, eu venho apresentar, Senhor Deus, esses corações, ó Deus, que muitas vezes, ó Pai, se encontrou às vezes com dúvidas, que o inimigo tem lançado frustrações, ó Pai, dizendo às vezes com palavras de engano, que não é capaz. Mas o Senhor é aquele Deus que diz que o Senhor é que muda a sorte, o Senhor é o Deus que capacita e que sustenta, que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. É o Senhor que nos coloca em lugares altos. É o Senhor que nos conduz. Mas tudo isso, se nós estivermos dispostos a obedecer, ensina-nos, Senhor, a ter um coração obediente, Pai. Ensina-nos, Senhor, a dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Ensina, Jesus. Nos ensina, Pai, a colocar a Tua vontade à frente da nossa, a confiar em Ti, a deixar o Senhor a conduzir, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Senhor Deus, que o Senhor venha realmente ministrar o Teu poder, a Tua unção, em nome de Jesus, ó Pai. Santo é o Teu nome, Deus. Ore canta lama, chore canta lama nas. Tu és um Deus tremendo, um Deus poderoso, Pai. Nada pode impedir o Teu agir, Senhor. Oh Deus, sabemos que muitas vezes o inimigo, ele vai se levantar contra a nossa vida, Pai. Mas o Senhor nos garante que aquele que obedece a Tua palavra, o inimigo vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Porque sabemos que o Senhor é que luta por nós, ó Deus, que está à frente das nossas batalhas, ó Pai. E o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos abençoa. O Senhor prepara o nosso amanhã enquanto dormimos. Oh Deus, como é bondoso, Pai. Como é grandioso o Teu amor, Jesus. Oh Deus amado, Pai querido. Toca, Senhor Deus, no coração daqueles que precisam dar o primeiro passo, Deus. Se existe alguém aqui nessa noite que precisa dar o primeiro passo, que precisa começar a dizer sim, eis-me aqui, Senhor, para algumas coisas, onde o medo às vezes tem entrado, onde as circunstâncias têm atrapalhado, coloque a mão no seu coração aí onde você está mesmo. E começa a dizer para o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Nesta noite eu estou declarando que eu vou dar o primeiro passo. Pois muitas coisas eu sei que está vindo sobre a minha vida. E eu tenho deixado as circunstâncias me abalar. Eu tenho deixado as circunstâncias dizer não. Deixado o medo, a insegurança. Deixar o inimigo lançar palavras de engano na minha vida. Mas hoje, isso está cancelado em nome de Jesus. Hoje,
É um dia da virada. É o dia da transformação. Hoje é o dia que você vai olhar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, pois eu vou ser obediente à tua palavra. Pois eu sei que se eu confiar em ti, eu não precisarei me preocupar com mais nada. Porque o Senhor é aquele Deus que cuida, aquele Deus zeloso, aquele Deus amoroso, que não vai deixar nada me faltar. Que vai cuidar de mim em todos os sentidos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estenda a mão sobre a tua igreja, Pai. Toca no coração de cada um nesta noite, Pai. Para que esta palavra, Senhor, venha ficar gravada em cada coração. Que esses corações possam sair daqui tocados pelo teu Espírito Santo. Oh Deus, toca, Pai, nessas vidas, ó Deus. A quem muitas vezes, ó Deus, o inimigo tentou repreender, tentou segurar, para que não fosse usado nas tuas mãos. Porque Ele sabe que se o Senhor te usar, você vai ser bênção. Você vai ser bênção aonde você for. Porque grandes coisas o Senhor tem na tua vida. Lembre-se, quando o inimigo muitas vezes fica tentando levantar contra a tua vida, quando muitas vezes o inimigo fica furioso com você, dê glória a Deus, porque é sinal que você está no caminho certo. É sinal que você está tentando fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. É sinal que você está respondendo o chamado do Senhor e Ele está tentando te impedir. Ele está tentando fazer com que você desista. Está tentando abalar as suas estruturas para que você fique amedrontada. E não deixe o Senhor te usar. Mas a palavra do Senhor nos diz que era para apenas obedecer a sua palavra e confiar nele. Que Ele é o que age em nosso favor. Amém? Se você crê nisso, nessa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Amém?